O sucesso de um empreendimento depende de sua capacidade de ter o controle dos gastos e saber exatamente o custo da sua produção. Se você quiser receber dicas poderosas para empreender no mundo dos salgados, deixe o seu like, inscreva-se nesse canal e nos acompanhe nas redes sociais. Assim você fica por dentro de todas as nossas novidades. Eu sou a Juliana. E eu sou a Wanda Barricchio e essa é a Cozinha Empreendedora. Wanda, como calcular a quantidade de cada ingrediente que eu vou precisar para produzir uma encomenda de 100 salgados, por exemplo? Então, é importante que você tenha uma receita, né? Essa daqui é a formulação de uma receita de coxinha. Então, é muito importante que nós saibamos quanto que vai de cada ingrediente para a gente se organizar para fazer as compras, né? Por exemplo, se a sua, no caso, a gente vai fazer 100 coxinhas. Se no caso a sua receita já estiver em porcentagem, já é um meio caminho andado. Mas caso não esteja, você pode acessar o nosso e-book. Lá nós te contamos como fazer isso direitinho. Isso mesmo. Então, ó, mas eu tenho aqui a fórmula da receita, mas isso não é suficiente. Porque eu tenho a porcentagem nessa receita aqui, vai 60% de caldo, vai 31% de farinha, vai 6% de margarina e vai também 3% de caldo em pó, num total de 100%. Mas por cento do quê? Para eu descobrir em gramas quanto que vai de cada coisa, eu tenho que ter mais alguns dados. Então, por exemplo, eu já sei que eu preciso de 100 salgados. Então, para a nossa encomenda de 100 salgados, eu preciso de mais alguns dados. Então, eu tenho aqui o peso do salgado. Esse peso eu que escolhi, 70 gramas. Quantos salgados nós vamos produzir? 100 unidades. Então, eu vou fazer uma multiplicação. 100 vezes 70, que vai me dar 7.000. Então, são 100 unidades vezes 70 gramas. Eu vou ter 7.000 gramas do quê? De massa. Então, eu preciso fazer 7.000 gramas de massa para eu conseguir produzir 100 salgados de 70 gramas. Porém, durante o processo, a gente perde em torno de 20%. É um pouquinho que ficou na panela, um pouquinho que ficou na mesa, são perdas. Um pouquinho que caiu no chão. Aí, essas perdas nós vamos calcular. Então, 20% de 7.000, que é o total que nós vamos precisar, que dá 1.400 gramas. Agora, nós só vamos somar os 7.000 que eu consegui aqui, mais os 1.400 daqui, que deu um total de 8.400. Então, nós precisamos de 8.400 de massa para a gente conseguir produzir as 100 coxinhas que nós precisamos com 70 gramas. Então, nós voltamos aqui à nossa receita. 60% de quanto? Agora eu já sei, de 8.400. Então, nós fizemos a multiplicação aqui. Eu pego o total de massa, coloco aqui, ó, vezes 60, que é a porcentagem dessa receita, do caldo. 8.400 vezes 60, eu divido por 100, que é o total aqui, é o total das porcentagens. Então, eu vou ter 5.040. 5.000, que número é esse? 5.040 é quanto você vai precisar em gramas do caldo. Então, nós vamos pesar 5.040, é o que nós vamos precisar. Faremos o mesmo cálculo com a farinha de trigo. Então, peguei aqui 8.400, que é o total que eu preciso, vezes 31, que é a porcentagem da farinha dessa receita, dividido por 100, que é o total da massa, dá 2.604 gramas. O que é esse 2.600? É a quantidade de farinha de trigo que nós vamos precisar. Faremos a mesma coisa com a margarina. 8.400 vezes 6 dividido por 100, 504. 504 gramas
de margarina que nós vamos precisar nessa receita. A mesma coisa aqui para o caldo em pó, caldo de galinha, caldo de carne em pó. Então, 8.400 vezes 3 dividido por 100, que dá um total de 252 gramas de caldo em pó. Então, assim, eu já sei quanto eu vou usar de cada ingrediente nessa receita. Então, eu já sei quanto eu vou precisar. Se eu não tenho, eu vou ter que comprar, tá bom? Já falamos de quantos ingredientes, de quanto de cada ingrediente nós vamos precisar para fazer a massa. Agora, nós vamos falar do recheio. O recheio, aqui na Cozinha Empreendedora, nós usamos 25% em relação à massa. Então, no caso, né, aqui eu coloquei no total de massa. 8.400, que é o total de massa que eu preciso, vezes 25, que é 25%, né, deu um total de 2.100 gramas. Então, para eu me programar para minhas compras, eu sei que eu vou necessitar de 2.100 gramas de recheio, que envolve frango, cebola, alho, cheiro verde, num total de 2.100 gramas. Em cada peça serão necessários 70 gramas de massa e 18 gramas de recheio. Esse 18 gramas representa 25% das 70 gramas da massa, tá bom? E agora então a gente vai te contar o que essas coxinhas estão fazendo aqui. A gente preparou essa escala que na verdade é o padrão que nós aqui da Cozinha Empreendedora utilizamos. E a Wanda vai explicar para que é cada uma. Nós temos esse tamanho de 10 gramas, ideal para coquetéis. Temos esse também de 15 gramas, tamanho festa. Esse outro, 50 gramas, a sugestão para um lanche. Essas 70 gramas é o tamanho que nós entregamos para as lanchonetes. E essa aqui é o nosso tamanho especial. Ela tem 400 gramas de massa para ocasiões assim, grandes comemorações. E na descrição desse vídeo a gente vai deixar um arquivo para você fazer o download contendo essa escala ilustrada e com informações sobre o peso e o tamanho de cada salgado. Assim você pode imprimir e apresentar para o seu cliente. Ele vai ter total certeza do que está encomendando. Você gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e a gente se encontra no próximo. Até a Tchau! próxima!